Bom dia! Bora para mais um dia? Pega seu café. Vamos falar com Deus. Bom dia, Priscila. Bom dia, Nath. Bom dia, bom dia. Gente, eu piro desse louvor. Amém. Deixa eu mudar aqui pra gente começar. Gente, como vocês estão? Esse louvor é muito forte, né? Ele é muito forte e assim, ele tem falado muito comigo sobre o momento que eu tô vivendo. Eu acredito que Deus, ele tá fazendo... Eu acredito que nós estamos vivendo o avivamento de uma nova geração. Não sabia que era só para mulheres, mas estou aqui já faz 3. Glória a Deus, é para você também, pode ficar. É para quem quer ouvir a palavra do Senhor, quem quer aprender mais dele, quem quer se aproximar. É para você, é para homem, é para mulher. O desafio no grupo, ali no grupo no WhatsApp, é só para mulheres, mas aqui é aberto para todo mundo. Então seja muito bem-vindo, tá? Estou muito feliz que você esteja aqui também. É isso. Seja bem-vindo. Eu acredito que a gente está vivendo um novo tempo, um avivamento dessa geração. Porque tudo na vida é ciclos, é fases. E eu tô vendo assim, Deus avivando pessoas que não são diferente de igreja. Pessoas que às vezes não fazem parte ali do corporativo da igreja, mas o Senhor levantando essas pessoas, levantando jovens, levantando crianças. O Senhor tem derramado sobre o Adrian. O Adrian tem 10 anos. Esses dias na igreja, ele tem acompanhado a gente um pouco, né? Nesse rolê santo que a gente tá dando. E aí, esses dias a gente foi num culto e um pastor foi orar por ele e derramou sobre ele. Foi lindo. Aí depois a gente foi num outro lugar e a pastora foi orar por ele, derramou sobre ele e ele caiu no espírito. E nesse dia ele não queria ir na igreja. Na verdade, nesse dia ninguém ia. A gente foi assim, bem de última hora, sabe? Gente, não repare a minha voz, eu tô totalmente sem voz. Ontem eu atendi a tarde toda, então eu falei a tarde toda, fui no culto. Anteontem eu fui no culto também. E hoje eu acordei com a minha voz zoada. Eu só tô aqui, ó, base de remédio, porque a minha garganta tá... Mas amém, vai dar certo. E nesse dia que a gente foi, ninguém queria ir no culto. Ninguém queria ir na igreja, tava todo mundo cansado. O Tiago falou assim, amor, você vai? Eu falei, não vou.
nossa, eu tô muito cansada, eu preciso descansar. E aí o Thiago começou a passar mal. E ele, nossa, eu tô meio zonzo, tô estranho, eu não tô legal. Aí ele foi tomar um banho, ele saiu do banho, ele falou assim, ó, eu vou dar um rolê santo por aí. Eu vou achar uma igreja, porque eu já entendi que o inimigo, ele não quer que eu vá pra igreja hoje, porque tem algo pra mim. Então eu vou. Nisso a Rafa mandou mensagem, a Rafa também, eu tô cansada. A filha dela, né, a Alicia, tô cansada, o marido dela também tá cansado. Mas eu vou agitar algo aqui. Não, pera aí. Aí deu 5 minutos, ela vem pra cá. Vamos decidir aonde a gente vai. Aí o Adri, ai mãe, não quero ir. Aquela luta, né? Porque não queria ir. Quem é mãe sabe. Por fim ele, então vamos. Aí a gente se arrumou assim, de última hora. A gente chegou na casa da Rafa, vamos em tal lugar. Vamos nesse, vamos naquele. Não sei, entra no carro. Então vamos naquele. E aí chegou lá, o Senhor falou com a gente assim, grandemente. Foi lindo. E aí nesse dia Deus falou com o Adri, pegou o Adri. O Senhor deu promessas para ele, uma promessa linda. Ele foi tocado pelo Espírito, ele caiu. E aí, depois que aconteceu tudo isso, a gente no carro, ele falou, mãe, agora eu entendi por que eu não queria vir no culto. Era porque o diabo já sabia, o inimigo já sabia o que ia acontecer. Quando eu não quiser ir no culto, quando eu não quiser vir no culto de novo, me lembra desse dia, do que aconteceu? Aí eu te lembro, filho. E aquilo assim, para quem é mãe, eu falei, meu Deus, ele só tem 10 anos. Ele só tem 10 anos. E Deus está derramando sobre ele. Porque nós estamos no final dos tempos. Nós estamos na parte em que o Senhor fala, no final do tempo, derramarei sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os idosos, o meu Espírito. O Senhor está avivando, Ele está chamando pessoas que têm chamado, mas que fugiram do chamado. Está acontecendo o que eu falei ontem, a estrada está estreitando. O Senhor está apertando, está falando, é a hora, é o momento de você se levantar. Já, mas eu não tenho nenhum chamado. O seu primeiro chamado é a sua casa. O seu primeiro chamado é o seu lar. Não queira fazer nada lá fora se você não está fazendo aqui dentro. Porque esse é o seu primeiro chamado. A palavra do Senhor fala que nós daremos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Você vai ter que dar conta. O que é dar conta? Vai chegar lá, Deus vai falar assim, ó, te dei um filho. Como que você cuidou desse filho? Como que você tratou esse filho? Eu te dei um marido. Como você cuidou dele? Como você tratou ele? Eu te dei uma empresa. Eu te dei uma vida. Eu te dei um corpo que é morada do meu espírito. Como você cuidou dele? Gente, a minha voz tá rouca, mas vocês estão me ouvindo bem? É aí que eu vou ter que ir ao vivo e a cores. Nunca que eu faria isso aqui antes. Ai, meu Deus, acabou. Não acaba, não. Acabou mesmo. Agora vai ser pela graça. Espírito Santo, me ajuda. Amém. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Como você tem cuidado? Está ótimo já, glória a Deus. Como que você tem cuidado? Como que você tem zelado pelas coisas do Senhor? Por quê? Porque são do Senhor, não são suas. Tudo vem dele, tudo volta para ele. O meu filho, ele não é meu. Ele é do Senhor. Antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Em algum momento,
ele vai voltar para o Senhor. Ele vai voltar para Deus em algum momento. Eu espero que seja depois que eu tiver ido. É o que a gente sempre espera, que os filhos morram depois dos pais. Na verdade, na nossa mente, a gente espera várias coisas diferentes. E acontece tudo ao contrário daquilo que a gente imagina. Porque nunca é feita não é feita a nossa vontade. É feita a vontade do Pai. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Como você tem administrado a tua vida? Lembra da hierarquia que eu falo? Deus, eu. Como que eu tenho cuidado de mim mesmo? Você tem se amado? Você tem se respeitado? Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Refletindo aqui, Shao, não estou sendo uma boa esposa. Glória a Deus que você está refletindo. Glória a Deus que o Espírito Santo está tocando em você, está falando com você. Porque, gente, dentro de um casamento não é para ter divisão, é para ter união. Não é você passa os seus BO sozinho e eu passo os meus sozinho. É nós passamos juntos. Como você tem cuidado das coisas do Senhor? Faz uma listinha. Como eu tenho cuidado do meu relacionamento com Deus? Porque primeiro é Deus. Depois de Deus vem eu. Como que eu tenho me cuidado? Eu tenho zelado pelo meu auto-amor, pelo meu amor próprio, pelo meu autocuidado. Eu tenho me dado o melhor que eu posso, com o melhor que eu tenho. Ou eu tenho guardado o melhor para quando eu for sair. Porque é assim, tem mulher que é assim, ó. Funciona desse jeito. Quando eu for sair, eu uso aquela roupa nova. Quando eu for sair, eu faço a minha unha. Quando eu for sair, eu faço a minha higienização pessoal. Se eu for fazer alguma coisa lá fora, eu me arrumo. Mas se for eu para mim mesma, não. Para quê? Ninguém vai ver. Esse movimento eu faço para o outro. Eu não me sinto merecedora de estar bonita para mim mesma. Eu não me sinto merecedor de me cuidar, de colocar uma roupa bonita para me olhar no espelho e me sentir bem. Eu faço só pro outro. Se eu for lá fora, se eu tiver que sair e alguém for me ver, eu me arrumo. Isso se chama necessidade de aceitação e aprovação. Eu tenho medo de como as pessoas vão me ver. Então, eu me arrumo para que elas me vejam bem. Eu me alinho só quando alguém vai me olhar. Mas se alguém não vai me olhar, eu ando de qualquer jeito. Você não é seu, você é de Deus. Como que você cuida de você mesma? Seja sincera, você tem se amado? Você tem se cuidado? Você tem estabelecido limites nas pessoas? Ou você tem deixado as pessoas fazerem com você o que elas quiserem? A pessoa vem, te desrespeita, te maltrata, te humilha, te diminui. E você continua ali, você não fala nada. Eu lembro que teve uma vez, gente, que eu conheci uma pessoa num treinamento que eu tava tendo. E a gente participava do mesmo grupo e a gente acabou criando uma conexão. E foi uma época que eu tava, acho que, muito carente de ter uma amiga
de ter alguém para conversar, de ter alguém para falar. Porque às vezes a gente acaba ficando muito sozinho, sabe? E aí, essa época eu acabei fazendo essa aliança com essa pessoa. E ela parecia ser uma pessoa muito maravilhosa. Ela era sempre muito atenciosa, muito inteligente. A gente conversava sobre vários assuntos. E eu comecei a me abrir com ela. Beleza. Aí a gente decidiu fazer um desafio juntas. Aí nesse desafio, eu lembro um dia, mas eu senti algo estranho, sabe? Por mais que tava tudo muito perfeito, eu sentia que algo tava errado. Mas eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. Aí um dia a gente fez uma live e eu falava um dia, ela falava outro. E aí eu falei naquele dia e beleza. Aí saiu da live, ela mandou uma mensagem assim pra mim: você tá bem? Tá tudo bem? Aí eu falei assim, tá tudo bem, porque realmente tava tudo bem, eu tava bem, não tinha nada. Ela falou assim, é porque quando você tava na live, eu tava sentindo aqui que você tem problema de autoestima. Aí eu falei, me deu um bug na cabeça assim. Você precisa tratar a sua autoestima. E aí, beleza. Eu falei, tá, vou refletir sobre. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, gente. E eu comecei, cara, eu tô com baixa autoestima. Será que eu tô? Será que eu não tô? E agora? O que eu faço? Que não sei. E eu comecei a ficar noiada com aquilo, sabe? Eu comecei a ficar perturbada. Aquilo começou a me perturbar. E aí eu falei assim, meu Deus, que coisa, que é isso? Aí tá, aí teve uma outra live. Aí acabou a live, ela veio e ela falou alguma coisa pra mim, de novo, mas sobre outro assunto. Aí isso foi umas 3 vezes. Eu falei assim, cara, tá repreendido em nome de Jesus. Por que essa pessoa tá colocando isso na minha mente? Eu não tô com problema de autoestima. Eu não tô com problema disso, nem daquilo. Essa pessoa é louca, é coisa da cabeça dela. Isso aí não é meu, isso é dela. Eu falei, eu vou devolver isso pra ela. Aí ela veio falar comigo de novo, eu falei, não, isso não é meu não, é seu. O que você tá sentindo, eu tenho certeza absoluta que não é meu, é seu. Eu falei desse jeito. Ela, será? Eu falei assim, porque meu não é. Se você tá falando que tá sentindo isso em mim, e eu tô falando pra você que isso não está em mim, então tá em você. É você que tá com problema de autoestima, porque você tá incomodada comigo. É você que tá com isso, porque você tá assim. E aí ela, será? Eu falei, minha filha, não sei, será não, se vira aí, é teu. Eu me posicionei. Então, tipo, quem você tá deixando se aproximar de você e falar? E é sutil, a pessoa fala assim, você não acha que você... não, eu tô falando pro seu bem. É porque eu gosto de você, porque senão eu nem falaria nada. Não é assim que funciona? Então, como que você tá cuidando de você mesmo? Qual é o círculo de amizade que você anda? Quem são as pessoas que você dá acesso? Quem são as pessoas que você coloca dentro da sua casa? Como você tem cuidado da sua alimentação? Você tem praticado alguma atividade? O que você tem feito por você? Me conta, gente, como que vocês estão? Porque a gente é tão boa. A gente é ótima para fazer as coisas para os outros. A gente é ótimo para ajudar todo mundo. Mas quando é para fazer para nós, a gente sente preguiça, a gente procrastina, a gente fala que não tem tempo, a gente tá cansada, a gente tem várias questões.
Mas de coração, como que você está se amando? Como que você está se cuidando? Estou pecando no cuidado com o corpo? É uma dificuldade para mim. Você já entregou isso no altar do Senhor? Senhor, eu não estou cuidando do templo do Teu Espírito. Eu estou tendo dificuldade com isso, eu preciso de ajuda, Pai. Coloque em mim um desejo, coloque em mim uma vontade por cuidar de mim. Senhor, eu quero me olhar no espelho e eu quero me amar. Eu quero me desejar. Eu quero me sentir bonita. Toca na minha autoestima. Toca no meu amor próprio, Senhor. Ativa em mim a sua identidade. Toca no meu coração. Toca na minha alma. Toca na minha mente. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos pedir para Ele ajuda. Estava falando com minha mãe sobre acabo me dedicando muito para o bebê e não me olho. Não estou me reconhecendo. Mas você está, isso é fase, Dai. Você está no perpério. Você está com criança pequena. Você está com um bebezinho. Isso é fase, seu corpo vai voltar. É já que você vai se olhar, vai se reconhecer. Essa é a maternidade real, gente. Eu voltei a praticar atividade física quando o Adrian tinha 2 anos. Hoje eu sei que é porque eu não queria. Porque se eu quisesse, eu tinha feito dentro de casa. Eu inventava várias desculpas. Eu dava vários argumentos para não cuidar de mim. Porque eu precisava me maltratar. Eu estava tão acostumada a ser maltratada que eu precisava me martirizar. Então eu não podia fazer uma atividade física, eu não podia me alimentar melhor, eu não podia fazer nada disso. Por quê? Porque eu não me sentia merecedora. Isso aí batia no meu merecimento. Então eu fui voltar 2 anos depois. E o Adrian não tem nada a ver com isso. Foi porque eu tinha questões que precisavam ser resolvidas. Mas assim, existe uma fase. Às vezes a criança chora muito. Às vezes a gente não tem rede de apoio, não tinha muita rede de apoio. São várias questões. Mas se você tem uma rede de apoio, ou se você já consegue de repente praticar uma atividade dentro de casa, nem que seja 30 minutos, 20 minutos. Alimentação, se você consegue se organizar para comer melhor durante a semana, para escolher bons alimentos, você já está fazendo algo. Você já não está parada, você já está cuidando. A questão é quando a gente fala assim, eu já estou em casa mesmo, não tenho rede de apoio, não vou fazer nada, eu vou comer tudo que aparecer na minha frente, eu vou passar os meus dias mexendo no celular, no feed do Instagram, vendo vídeo no YouTube. A gente não busca edificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Então a gente precisa entender que são fases, são ciclos. Mas o Senhor está nos chamando para a responsabilidade. O Senhor está nos chamando para um lugar onde nós precisamos tomar decisões. Aonde não dá mais para ficar em cima do muro. Você vai dar conta de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se o Senhor chegar hoje, se Deus descer hoje e falar assim, eu te dei uma empresa, o que você fez com ela? O que você vai falar? Senhor, eu fali a empresa, eu destruí ela. Se Deus chegar hoje e perguntar assim, te dei um templo, morada do meu espírito, o que você fez com ele? Te dei uma missão. Filha, eu te dei um chamado. Eu coloquei sobre você um chamado. O que você fez com o chamado que eu te dei? Você edificou vidas? Você tocou em almas? Você fez o trabalho que eu te mandei?
Ou você teve preguiça? Você sentiu sono? Você recusou o chamado? O que você fez? O que você está fazendo? Esses dias eu estava conversando, eu fui numa igreja anteontem, que a gente nunca tinha ido, né? Na terça, postei pra vocês. E aí, chegou uma moça, que é a moça que limpa o condomínio aqui. É uma das moças que limpa o condomínio aqui. Aí eu falei, oi, eu sempre cumprimento ela, eu sempre falo bom dia pra ela, tudo. Aí eu, oi, tudo bem? Esses dias a gente tava na academia, e ela chegou na academia, e ela começou, ela tava lá na academia limpando e louvando, cantando louvor. Aí quando o Thiago chegou, ela foi correndo abaixar o volume. Ela tava com o celular, ela foi correndo abaixar o volume. E aí eu, não precisa baixar não, pode ficar em paz, a gente ama louvor, pode louvar, pode glorificar o Senhor. Nós somos cristãos também, fique em paz. Ela ficou meio sem jeito assim, mas ela ficou lá. Aí eu perguntei de qual igreja ela era, ela falou. Eu falei, não conheço. Aí a gente foi numa igreja, quando ela chega na minha frente, aí ela, você é aqui? Eu falei, você é daqui. Aí eu abracei ela, tudo. Beleza, aí ontem a gente encontrou com ela no corredor. Aí eu falei, menina, que igreja maravilhosa. Eu moro em cima da igreja. Eu, nossa, que maravilhoso, a gente amou. A gente quer ir mais vezes. Eu vou trazer o pessoal do fogo aqui também. E aí, a gente conversando e ela, nossa, eu tenho um chamado. Meu chamado é tal, mas eu tenho tanta vergonha. Porque eu não sei como fazer. Eu falei, glória a Deus que você não sabe. Porque se você soubesse como fazer, não seria Deus, seria você, seria a sua carne. Glória a Deus que eu não sei. Porque se fosse eu, seria a minha carne. Não seria o Espírito Santo através de mim. Eu não seria canal. Eu seria a fonte. Ainda bem que eu não sei. O Senhor tem aberto portas e eu tenho falado assim, Deus, não solta a minha mão, porque é o Senhor, eu não sei fazer isso. O Senhor sabe que eu não sei, o Senhor sabe que eu não tenho palavra, o Senhor sabe que eu não sei, Pai. Ainda bem que eu não sei, porque se eu não sei, é o Espírito Santo quem vai saber. Se eu não sei, é Ele quem vai fazer. Então você vai virar e falar assim, Chau, eu tenho tal coisa, mas eu não sei como. Glória a Deus que você não sabe como, porque o como, o quando e o onde é Deus quem faz, não é você. O que eu preciso fazer então? Estar disponível. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível para cumprir o seu chamado. Até aqui eu fiz o que eu queria. Até aqui, até pouco tempo atrás, eu trabalhei com o que eu gostava. Eu fiz o que eu queria. O Senhor deixou com que eu fizesse tudo que eu queria. Com tudo que eu queria. E o meu marido também. O Senhor deixou o Thiago fazer exatamente o que ele queria fazer. Até que o Senhor falou, até que agora, filha, eu estou te chamando para fazer o que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vai fazer o que eu quero. Você quer fazer o que eu quero? Porque Deus não obriga ninguém. Ele faz um chamado. Vocês acham que quando eu era criança, eu tinha o sonho, o desejo de expulsar demônios? Que eu acordava e falava assim, hoje eu acordei com uma vontade de encontrar uma pessoa com um demônio e expulsar? Óbvio que não. Eu morria de medo. Eu lembro uma vez que uma tia minha, ela estava sentada e um pastor, já contei para vocês essa história, um pastor veio orar por ela e ele colocou a mão nela e ele orando e eu na janela do quarto assim vendo, porque eu cresci nesse mundo, eu vendo assim, quando eu vi o demônio, eu vi ele materializado, física, igual eu tô vendo vocês não, né? Igual eu vejo pessoa, igual você vê
igual vocês estão me vendo, eu vi ele do lado dela, segurando o braço dela. E na hora eu fiquei em pânico, eu fiquei branca, minha boca ficou branca. Eu comecei a chorar. E a minha mãe olhou pra mim e falou, que foi? Aí a minha mãe deu a volta, aí ela foi na janela, o que aconteceu? Eu falei, mãe, no braço dela. Eu só falava isso, no braço dela, ela tá segurando no braço dela. Aí a minha mãe deu a volta. Aí a minha mãe colocou a mão no braço dela e aí ela manifestou e aí começou. E aí tirou o demônio e tudo mais. Então eu morria de medo. Eu não ia no banheiro sozinha. E esses dias o Senhor estava me lembrando, eu estava aqui na live com vocês, falando sobre pactos de sangue. Quando eu era pequena eu lembrei que eu, uma amiga, uma prima e meu irmão, a gente fez um pacto de sangue, a gente furou o dedo e fez um pacto. E aí o Espírito Santo me lembrou disso, aí eu falei, cara, eu preciso renunciar. E aí eu renunciei isso, esse pacto. Aí o Espírito Santo também me lembrou de outras coisas. Que quando eu era criança, a gente também brincava da brincadeira do copo. Quem já brincou aqui da brincadeira do copo? Porque a gente assistia aqueles filmes de exorcismo, a gente assistia isso, gente. Pensa bem, é criança, eu cresci nesse mundo cristão de igreja que manifesta, que cai, e era uma loucura. E a gente brincava de brincadeira do copo. Aí você pegava um papel, uma folha de sulfite, colocava, punha o copo assim, ó, de cabeça para baixo. E aí você fazia uma reza, eu não lembro o que a gente falava exatamente. E a gente invocava os demônios e falava assim, se você existe, entra no copo. E eu lembro que tava eu, meu irmão, os amigos da rua, né, as crianças assim, e a gente punha o copo e aí a gente falava, e o copo mexia. O copo ia para um lado, o copo ia para o outro, e a gente ficava morrendo de medo, e a gente ficava lá dando risada. Achando mó da hora, mó engraçado. Quem mais? A Paula já brincou, quem mais? E aí teve um dia que o copo mexeu assim e quebrou. E aí, depois daquele dia, nunca mais a gente fez isso, porque a gente ficou com tanto medo, mas com tanto medo. E quando não era o copo, era o compasso, a Dayal acabou de falar. Eu fiz o jogo do compasso, quando eu era adolescente, isso mesmo. Aí você colocava uma folha, punha o compasso, segurava assim, e aí você fazia perguntas, sim ou não. Colocava sim e não. Aí você chamava uma entidade ou um demônio, e falava assim, ó, fazia perguntas. Já nem lembrava disso, olha só pra você ver. Não é aleatório, nada é aleatório. E aí fazia perguntas. Pergunta pro demônio, qualquer coisa, tipo, Deus existe? Aí o compasso mexia sozinho. E aí a gente ia perguntando, olha pra vocês verem a loucura. Eu era criança, eu devia ter idade do Adam, 9, 10 anos. E a gente invocava demônios e achava graça e brincava disso. E brincava. Você tá entendendo? A gente tava brincando disso. Mas a gente estava dando o quê? Legalidade para ele entrar, para ele agir. A gente estava invocando ele. E a palavra do Senhor fala, não consultai adivinho, nem invocai espíritos. E aí o Senhor foi me lembrando disso, e aí eu fui renunciando. E agora eu estou confessando para vocês, para que eu receba a cura. Eu era criança, e vocês, quem se lembra, quem praticou, precisa renunciar e confessar também, igual a gente fez naquela live. Deixa eu ver aqui. No dia que meu filho nasceu, eu senti como se Deus dissesse pra mim, vai ficar tudo bem, você ainda vai ver ele correndo, brincando contigo, mas meu filho tem paralisia cerebral. Prometi tanta coisa, rezei, tentei largar a vício, fiquei mais fundo, eu sabia, nada disso mudaria a condição dele. Poucos fui voltando ao meu normal. Tô há 3 dias sem conseguir dormir. Hoje, do nada, recebi uma mensagem, alguém vai te ajudar. Só que eu não tô mais pedindo ajuda. Será que é um sinal? É um sinal. Pode crer que o Senhor está falando com você. Você precisa estar aberto, você precisa falar, Senhor,
eu queria fazer e eu queria que fosse do meu jeito. Mas eu aceito que seja do teu. E eu estou aqui, Pai, pedindo a tua ajuda. Eu preciso de ajuda, Pai, porque às vezes a gente está numa situação e às vezes a gente está tão no orgulho, às vezes a gente está em tantas, porque são fases, são ciclos, né? A gente vai vivendo. Eu nem imagino o que você passa. E só você sabe o que você passa. Mas Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente consegue carregar. Ele te deu uma missão. E você pode chegar no teu secreto, que é o que eu sempre falo. A palavra fala, entre no quarto, fecha a porta. O teu pai que está no secreto te vê. E você conta para ele todas as suas dificuldades, as suas angústias, a noite sem dormir, o quanto o seu corpo está cansado, o quanto você precisa descansar. Você vai contar para ele todas as suas necessidades. Gente, é incrível você falar com o Senhor no secreto e de repente aquilo começar a ser suprido na sua vida. O Senhor, ele vai... você entra no secreto e você fala para ele, Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, eu preciso de provisão. Pai, hoje eu estou angustiada. Pai, hoje eu estou triste. Pai, fala comigo. E aí, de repente, você sai e Deus fala com você. Ontem, E aí você vai vivendo experiências com o Senhor. Então, assim, para a gente encerrar o assunto do compasso e do copo, quem praticou precisa renunciar. Precisa pedir perdão, porque pecamos contra o Senhor. Antes de pecar contra o homem, a gente peca contra Deus. Precisa renunciar essa prática. Precisa se arrepender de todo o coração. Precisa confessar para Deus e confessar para outra pessoa, para que você receba perdão e cura, tá? Nessa mesma noite, o meu primo, irmão da minha prima, que estava junto, disse que viu um espírito de um velho... justamente porque é invocação, gente. Tá invocando, tá chamando. E é incrível você falar com Deus no secreto e as coisas acontecerem aqui fora. Às vezes você acha que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo tudo que você fala. Para vocês terem ideia, a Rose está aqui. A Rose trabalhava aqui em casa. E a Rose falou que ela... eu estava tomando banho e aí eu lembrei dela. Eu falei assim, acho que eu vou chamar, porque faz um tempo que a gente não se fala. Eu falei, vou chamar a Rose para ir no culto hoje. Aí eu saí do banho e, gente, a minha mente é assim, eu vou para Nárnia, eu viajo, fico pensando em várias coisas que eu tenho que fazer e aí eu esqueço. Aí eu saí do banho e falei, eu vou mandar mensagem para ela. Aí fui trocar de roupa, fui me arrumar, aí fui fazer tal coisa e esqueci. E aí a vida acontecendo, aí sentei para poder atender, fui pegar minha pasta. Aí eu tava aqui quase chegando perto do atendimento, a Rose me mandou mensagem. Aí quando ela mandou, eu falei, é agora. Rose, vamos no culto hoje? E ela, nossa, vamos. Aí ela, meu Deus, eu acabei de falar para minha filha que vontade de ir no culto hoje. Logo você mandou mensagem me chamando para ir pro culto. E aí quando eu passei para pegar ela na casa dela, ela entrou no carro. Ela, cara, Deus escuta a gente mesmo. Eu acabei de falar com a minha, nossa, que vontade de ir no culto. E aí quando você mandou mensagem, vamos no culto. O Senhor te escuta, Ele te vê. Ele vê você. Quantas coisas eu falei com Deus no secreto. Eu cheguei lá e falei, Deus, eu tô me sentindo assim, Deus, tá acontecendo isso, Pai. E eu subi no monte. E uma pessoa que não me conhece, nunca me viu, não sabe quem eu sou. Essa pessoa falou assim, hoje você disse para Deus, e ela não falou algo parecido com o que eu falei com Deus. Ela verbalizou exatamente as minhas palavras. E eu falei assim, mas como assim? E eu chorava, mas como, Deus? Como?
Como pode essa pessoa verbalizar exatamente o que eu falei? O Senhor está me ouvindo? Eu sei que Ele está ouvindo, mas é uma sensação assim de o Senhor está ouvindo mesmo. O Senhor sabe mesmo. Então Ele te ouve, Ele te escuta. Você precisa criar intimidade com o Senhor. Você precisa começar a parar de falar com pessoas e falar com o único que pode resolver, que pode prover, que pode fazer. Do nada aparece uma pessoa, do nada a situação muda, do nada aquele cenário que parecia improvável dá um 360. Mas isso é por quê? Porque você está disposta. É disposição. Até aqui eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Até que Ele falou, agora eu te chamo para fazer o que eu quero. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus falou assim para mim, você não vai fazer nada. Não precisa fazer nada. Você não vai fazer nada. Eu vou abrir as portas. Eu vou aproximar as pessoas. Eu vou fazer. Você só precisa permanecer em mim. Só permaneça na minha presença. E é isso que o Senhor está falando para você hoje. Só permaneça na presença dEle. Você não vai ter que arrombar a porta. Você não vai ter que implorar. Você não vai ter que se sacrificar. Você só precisa estar disponível. O resto, Ele vai abrir a porta do emprego, Ele vai derramar bênçãos financeiras. E você vai falar assim, mas como? Da onde saiu esse dinheiro? Qual que era a probabilidade, a possibilidade? Qual que era? Tinha zero. E aí de repente você só tem uma explicação, Deus. Mas isso só acontece quando você tira as suas mãos. Quando você para de achar que Deus precisa da tua ajuda. Quando você para de achar que Deus precisa que você resolva, que você... Porque é assim, gente, ou você vai resolver ou Ele. Os dois não vai. Vocês conseguem entender isso? Porque ou é Deus faz, ou você faz. Um dos dois. Os dois não vai ser. Porque se você fizer e Deus abençoar, você vai dar honra e glória para si mesma. Você vai falar assim, como eu sou bom, como eu sou boa. Olha como eu sou inteligente, olha como eu sou esperta. Eu fiz. Eu rompi. Eu organizei. E aí Deus fala assim, então tá, vai lá, faz, organiza. Vamos ver até onde você dá conta de ir. Agora, quando você tira as mãos e fala assim, Senhor, eu tiro as minhas mãos. E agora eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu ligue? Eu ligo. O Senhor quer que eu não ligue? Eu não ligo. O Senhor quer que eu mande mensagem? Eu mando. O Senhor quer que eu não mande? Eu não mando. O que o Senhor quer que eu faça? Funciona assim, né? Esses dias, essa semana a gente foi num lugar e aí o Senhor deu um direcionamento para uma pessoa muito claro, muito reto. Ele falou assim, não faça nada. Nada. Não faça nada. E aí, no dia seguinte, essa pessoa recebeu uma mensagem no WhatsApp. Aí ela olhou para mim. Ela olhou pra mim, tipo, eu falei, a ordem foi clara, não faça nada, porque eu vou tocar. Pronto, não, gente, não fazer nada pra Deus é não fazer nada, porque Deus é sim, sim, não, não. Não faça aliança é não fazer aliança. Ah, mas eu vou só. Não faça aliança. É sim, sim, não, não.
Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. A palavra dele não volta vazia. Ele te deu um direcionamento, você precisa ficar debaixo dessa palavra, até que ele te dê outro direcionamento. Só que é assim, pai, não faça nada. Ok, não vou fazer nada. Em relação ao quê? A que situação? Você tem que perguntar para Deus os detalhes. Se você está confusa, não faça nada mesmo. Senhor, eu não vou me mover, porque Deus não é Deus de confusão. Aí você tem que entrar nesse versículo aqui, ó, que é em João 3:30, que fala assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o Senhor cresça em você e que você diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Deus entregou todas as coisas em suas mãos. O que você tem feito? Eu peço, Jesus, mas ainda não consegui. Estou precisando muito de direcionamento de Deus. Presta atenção, gente. Deus não está calado. É você que não está ouvindo. Existe uma diferença de Deus não falar e de você não ouvir. E você não está ouvindo porque você não criou intimidade com o Senhor. Porque assim, pedir, todo mundo pede. Querer, todo mundo quer. Mas para criar intimidade precisa haver renúncia. A palavra do Senhor fala: clame a mim. O que é clamar? Clamar não é pedir uma vez, é clamar. Senhor, é secreto, é oração na madrugada, é renúncia, é jejum, é oração, é santificação. É um rolê para você ficar sensível para ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque falar, Ele fala, Ele está falando o tempo todo. Mas se você não estiver sensível, você não vai ouvir. Você não vai prestar atenção, você não vai ver os sinais. Deus fala através de vídeo, através de reels, através da palavra, através de testemunho interior, que é quando Ele fala de dentro para fora. Ele fala através de pessoas. Ele fala de várias formas. Ele está falando o tempo todo. A questão é, eu estou sensível para ouvir? Eu estou sensível e aberta para receber o direcionamento de Deus? Porque às vezes Deus está falando algo que não é o que eu quero. E aí eu finjo que não estou ouvindo. Eu finjo que não estou ouvindo, finjo que não estou vendo. Por quê? Porque não é o que eu quero. E aí eu fico ali, até que Ele fale o que eu quero, mas Ele não vai falar. Tchau, quando você fala de falar com Deus no secreto, seus olhos brilham diferente. Gente, é maravilhoso. Sentir a presença de Deus assim, no secreto, é incrível. É surreal. Eu recomendo. Comecem a fazer. Comecem a entrar no secreto com o Senhor. Tchau, não tenho tempo. Tem sim. Você está tendo tempo para ficar na escassez, no relacionamento tóxico, para viver uma vida miserável? Você tem tempo para isso? Não tem tempo para entrar no quarto, fechar a porta e nem que seja colocar no celular um cronômetro lá, 5 minutos. Pai, eu tenho 5 minutos hoje. Pai, eu tenho 2 minutos hoje. Pai, queima tudo aquilo que me afasta de Ti, me santifica, queima os meus ídolos, queima a minha idolatria, qualquer coisa, pessoa, queima tudo, Senhor, que não Te agrada, taca fogo. Nós temos tempo.
É que a gente não quer. É que a gente acha que ele não vai ouvir. É que às vezes você vai entrar e vai falar assim, ai, parece que não tem ninguém aqui, que estranho. Mas ele tá lá te ouvindo. Eu garanto pra vocês que ele tá. Que ele escuta tudo que você fala. Amém? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pra gente encerrar, eu vou pegar um versículo aqui, mas vamos encerrar nesse. Vamos fazer uma oração? Fecha seus olhos. Se conecta com o Espírito. Respira fundo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. E eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Pai, assim como o Senhor tem tocado em mim, eu te peço, toca em cada um que está aqui. Assim como o Senhor tem nos cercado de todos os lados, eu te peço, cerca essas pessoas, Pai. Coloca na vida delas os seus amigos. Apresenta a elas, Senhor, o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo. Façam elas se sentirem amadas, cuidadas, protegidas. Que o fogo do teu Espírito queime tudo aquilo que afasta cada uma delas e cada uma deles também, porque nós temos homens aqui, Senhor, da tua presença. Queima, Jesus, todo senso de incapacidade, todo senso de baixo merecimento. Queima toda angústia, toda dor, todo sofrimento, independente da situação, do cenário, independente da luta. Senhor, revela que o Senhor ainda é Deus na vida de cada um deles. Toca no oculto, no profundo, no secreto, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Tem liberdade para fluir, para governar. Tem liberdade para santificar. Tem liberdade para conduzir as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, alinha as emoções de pessoas que estão aqui, de pessoas que vão assistir esse vídeo. Alinha os sentimentos de cada uma delas. Vai repreendendo, Pai, todo o trabalho que foi feito na vida dessas pessoas. Toda macumbaria, toda feitiçaria. Repreende toda inveja, todo olho gordo sobre aquilo que eles têm. Senhor, guarda tudo que tem. Repete comigo, põe a mão na sua cabeça assim, ó. E fala assim, Senhor, santifica o meu corpo. Santifica a minha alma. Pai, guarda tudo aquilo que tem o meu nome e o meu sobrenome. Guarda a minha casa, guarda a minha família, o meu marido, os meus filhos. Guarda o meu trabalho, guarda o meu dinheiro. Guarda a minha vida. Livra de todo acidente. Livra de toda armadilha que o Senhor tem preparado. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Livra essa pessoa de acidente de moto. Guarda a vida dela. Coloca teus anjos na frente. Senhor, nós não sabemos guerrear contra entidades e potestades, mas o Senhor sabe, o teu Espírito sabe. Senhor, manda teus anjos irem à nossa frente, que os seus anjos possam caminhar com espadas de fogo, irem abrindo o caminho para que a gente possa passar em segurança.
Guarda cada uma que está aqui, Senhor. Cada vida, cada pessoa, cada alma. Esconde debaixo das tuas asas, da fúria do inimigo. Reveste cada uma delas com as armaduras de Efésios. Protege a mente delas, porque o inimigo tem atacado o mental, tem colocado dúvida, tem colocado feridas, tem atacado com palavras, mas eu te peço em nome de Jesus, reveste elas agora. Coloca o capacete nelas, ó Pai. Coloca todas as suas armaduras, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Amanhã estamos aqui de novo. Essa semana a gente vai viajar de novo, sexta-feira. Tem mais uma missão. Eu sei que o Senhor já preparou tudo. Eu sei que os anjos dele estão indo à sua frente. E quem vai abrir a porta para você vai ser os anjos do Senhor. Quem vai guerrear por você serão os anjos do Senhor. Você só precisa estar debaixo da presença do Senhor. E o resto, tudo Ele vai fazer. Amém? Beijo grande para vocês e até amanhã.